Hoje nós vamos entrar dentro de Romanos capítulo 7. Vamos estudar do verso 1 ao verso 7. Deixa eu ver. Sim, até o verso 7 nesse vídeo. Esse vídeo é o número 2. É muito importante que você assista primeiro o vídeo número 1, que é uma introdução para Romanos 7. É o estudo da carta de Romanos, que vai envolver todas as cartas de Paulo relacionadas ao ponto da lei, que envolve também conhecer graça, fé, todos esses assuntos relacionados. Então, no estudo 1 eu dei uma introdução da carta, mas na verdade a introdução que eu dei, ela é pequenininha, poderia ser uma bem maior. Eu vou fazendo isso mais para frente. Hoje nós vamos entrar diretamente em Romanos 7. Eu sei que vai ser difícil para alguns entenderem, principalmente porque tem que ter conhecimento de toda a carta de Romanos, e como eu falei no vídeo número 1, tem que conhecer os primeiros livros da Bíblia. E mais para frente eu vou fazer um vídeo mais exato, que vai estar dentro dessa playlist, mostrando como Paulo construiu essa carta de Romanos dentro dos primeiros livros da Bíblia, e aí depois disso ele foi para os profetas. Essa carta é um evangelho, essa carta. É tremenda, só que também ela é muito torcida por seitas nos dias de hoje. A graça de Deus é corrompida, a lei de Deus é abandonada, os contextos proféticos que envolvem conhecer a história das duas casas de Israel não são conhecidos, são abandonados, e essa carta é praticamente mutilada para usarem de base, eles usam de base para fundamentar as suas religiões e crenças. Nós não estamos presos nisso, graças a Deus. Nós não estamos presos em religião. Nossa luta, nossa predisposição não é para ensinar a carta querendo defender alguma doutrina, alguma bandeira, e sim conhecer o que é de verdade a graça de Deus, misericórdia, fé, lei, alianças, promessas, e a história toda num ponto profético, porque essa carta, ela tem uma parte escatológica linda nos capítulos finais. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos estudar Romanos 7, do 1, verso 1 ao 7, tá bom? Esqueci? A paz do Senhor para todos, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Vamos então. Eu vou ler aqui, irmãos, e eu vou dividir assim. No vídeo 2, nós vamos estudar de Romanos 1 ao 7, e no vídeo 3 nós vamos estudar os outros textos, Romanos 7 inteiro. Eu vou dividir para não ficar muito pesado. E eu vou tentar simplificar ao máximo a leitura. Eu sei que vai ser difícil para você entender, mas você precisa ler. Eu vou dar aqui as bases para você poder ler e compreender o pensamento, o raciocínio do apóstolo Paulo, escrevendo naquela época. E veja bem que eu li um pouquinho Romanos 2, um pouquinho de Romanos 3, alguns textos em Romanos 5, só para falar dos pontos de justificação. Lembra do vídeo número 1? Eu não li o Romanos capítulo 4 inteiro, capítulo 5, capítulo 6, que é necessário ler. O que Paulo fala aqui em Romanos 7, ele não fala sem antes explicar a história do livro da lei, e as promessas feitas a Abraão e a sua descendência em Romanos 4, por exemplo. Ele fala pontos lá do Jardim do Éden, de Adão, em Romanos 5, mostrando o contraste de um primeiro Adão para o último Adão, que é Cristo. E ele dá todas essas bases para que, quando ele chegasse em Romanos 7, as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. E mesmo assim, o apóstolo Paulo detectou que pessoas não iriam compreender o que ele estava falando. E ainda poderiam torcer a palavra dele, tanto para o bem, tanto como uma boa intenção, como com más intenções. No caso aqui, ele previa judeus, a sinagoga de Satanás, que havia naquela época e existe na época de hoje. Ele previa que haveria esses que iriam torcer o ensino dele, e também previa que teriam pessoas que iriam torcer o ensino dele com boas intenções, mas completamente errado. Então ele previu tudo isso, e por isso que tem algumas perguntas recorrentes aqui na carta.
Ele faz algumas perguntas que são perguntas que na pergunta dele você consegue ver que tem características, como é que eu posso dizer? Tendenciosas. Por exemplo, que diremos, pois? É a lei pecado? Que diremos, pois? Ele, por exemplo, ele fala em Romanos 6 duas vezes. Deixa eu ver se eu pego aqui para ler direitinho o texto. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que tipo de pergunta é essa? É uma pergunta tendenciosa, mas ele transformou isso em uma pergunta. Na verdade, seria uma afirmação. As pessoas iriam ler o que ele falou em Romanos 5 e iriam dizer assim: olha aí o que o apóstolo Paulo está ensinando, principalmente judaizantes. Ele está dizendo que aonde teve o pecado, a graça de Deus é abundante. Ele está querendo dizer então que é para a gente viver no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante. É isso que essa peste está ensinando. Eu falo isso porque lá em Atos, os judeus tinham tanta raiva dele que falavam: tira essa peste, mata essa peste do mundo, tira isso, tira ele. Rangiam os dentes de raiva dele. Então ele mesmo transforma o que seria uma afirmação, uma conclusão errada do seu ensino, em uma pergunta. E logo depois ele desfaz, ele fala: de modo nenhum. Isso acontece em Romanos 3, em Romanos 6 duas vezes. Por exemplo, no verso 1 aconteceu e no verso 14 também. Olha só, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Isso que é uma pergunta seria uma afirmação. Se no verso 14 o apóstolo Paulo fala que o pecado não terá domínio sobre o povo, porque eles não estavam debaixo da lei e sim da graça, e tem que compreender isso que ele está querendo dizer, tem que conhecer o que são obras da lei, estar debaixo da lei, e por que o estar debaixo da lei seria também estar debaixo do pecado, tem que compreender isso sem torcer a lei de Deus. Mas como tem pessoas que não iriam compreender, e de fato existem pessoas hoje que não compreendem e torcem a lei de Deus como se a lei de Deus fosse maldita, e aí Jesus veio te libertar da lei maldita do Pai, na verdade da lei maldita que ele mesmo deu no Sinai. Aí o apóstolo Paulo fala: e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? São perguntas com as mesmas características. Em Romanos 7, isso acontece de novo, em Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? Ou seja, vamos concluir o quê? É a lei pecado? Porque iriam concluir que a lei de Deus é pecado. Aliás, os ministros evangélicos de hoje, só falta eles falarem isso, que a lei de Deus é pecado. Se você está livre da lei de Deus, se você está debaixo da lei, significa estar debaixo da maldição. Como está lá em Gálatas 3. Inclusive tem textos escritos assim. Todo aquele que está debaixo da lei, todo aquele que são das obras da lei, também está debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele, etc, 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 etc. Ou seja, o apóstolo Paulo tem um raciocínio do que significa isso. Mas hoje as pessoas não compreendem, porque elas não leem o livro da lei. Elas não entendem qual é o testemunho que o tabernáculo, num todo, está dando para o povo. E corrompem. Então só faltava eles falarem que a lei de Deus é pecado. E Jesus veio com a graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7, verso 7. De maneira que no verso 1, ele já deixou bem claro o seguinte: porventura, ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. O apóstolo Paulo não está falando só de uma lei romana, de uma lei conjugal, de uma lei natural. Ele está falando da lei de Deus aqui o tempo todo. A prova é que ele sabia que pessoas que não conheciam a Torá, o plano da Torá, a revelação da Torá, iriam torcer o que ele estava falando e iria concluir que ele estava dizendo que a lei de Deus era pecado, como os judaizantes falsamente o acusavam. Entende isso? Então as pessoas já se perdem logo no primeiro verso.
Paulo não está falando de lei conjugal, de lei natural, lei romana, lei de casamento. Ele está falando de lei de Deus, que inclusive muitas delas eram imitadas pelo próprio Império Romano. Entende? Então aqui ele faz uma exposição de pensamentos que nós vamos ler. E no verso 7, ele fala: que diremos, pois? É a lei pecado? De que lei ele está falando? Já que ele falou no verso 1, eu vou falar para vocês os que sabem a lei, tá? Aí ele conclui, no verso 7, é a lei pecado? De que lei que ele estava falando no verso 1? Continua a leitura aqui no verso 7. De modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Pronto, nós sabemos que é da lei de Deus que ele está falando. Acontece que a palavra lei, que nós usamos como lei, no hebraico é Torá, significa instrução. E tudo que está escrito na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma lei. E você vai ter que ver de qual lei que o apóstolo Paulo está falando pelo contexto. Ele está falando dos 10 mandamentos de Deus e chama de lei. Ele está falando de obras da lei. Ixi, já falou, obras da lei. Ele está falando de sacrifício pelos pecados e fala que é lei. Só que não é tudo a mesma coisa. Os 10 mandamentos não são obras da lei. Entendeu? Então você, pelo contexto, vai compreender. E eu sei de tudo isso porque eu conheço o ministério do tabernáculo. Eu sei quais são os testemunhos que o tabernáculo está dando, que Deus está dando através do tabernáculo para o povo. Foi o primeiro tabernáculo a ser edificado. Ali começam os testemunhos. Tanto é que quando o escritor de Hebreus vai ensinar outra vez as questões da lei de sumo sacerdote celeste, de dia da redenção, para o povo hebreu, ele usa o tabernáculo do testemunho o tempo todo e foca no dia da expiação. Inclusive, ele entra na Arca da Aliança, lá em Hebreus, principalmente capítulo 9, ele fala detalhes ali do santo lugar, do santo dos santos, fala da Arca da Aliança e disse que, por enquanto, ele não falaria pormenorizadamente, mas falou muita coisa e poderia ter falado mais. A Arca da Aliança é a chave para se entender isso. Em Romanos 3, que são peças que nos ajudam a compreender melhor Romanos 7, Paulo já fala que Cristo era o propiciatório. Sabe aquela tampa de ouro onde tinha 2 querubins com as asas coladas uma na outra, que fazia sombra sobre o propiciatório? Fazia parábolas, figura. E eles tinham suas faces virada para o propiciatório, para ver o sangue derramado. Aquele era o propiciatório, de ouro puro. Fazia uma só peça com a Arca da Aliança, que era de madeira revestida de ouro. E dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, testemunhando a dureza do coração do povo. E por isso precisaria haver dia da expiação, ainda que com sangue de animais, todo ano para o povo. Todo ano. Se você vivesse naquela época, a cada mês 7, dia 10, você tinha os seus pecados, vamos dizer, coberto. Sim, perdoados, mas não tinha punição sobre o pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3 que os pecados estavam sem punição, caiu sobre o Filho de Deus. E em Romanos 8 ele completa esse pensamento, falando que Deus, no seu Filho, condenou todo o pecado, porque ele é o propiciatório, é a nossa propiciação. Então, esse era o testemunho que Deus dava para o povo. O fogo do altar de bronze não poderia se apagar jamais. Aquilo era um testemunho. Testemunhava que o povo sempre estava debaixo do pecado. A Arca da Aliança, todo ano, entrava em vigor. Tinha que se fazer expiação, primeiro pelo sumo sacerdote, por toda a sua casa, por ele mesmo, porque até o sumo sacerdote pecava, e depois pelo povo. Então isso testemunhava que o povo estava debaixo do pecado. Ainda que Deus cobria os pecados do povo, porque ele tinha em mente lá no futuro a graça de Cristo,
É isso que Paulo explica em Romanos 3 e que também o escritor de Hebreus fala. Ele tinha em mente aquela renovação da lei no futuro, o tempo de reforma que é falado lá em Hebreus. Então Deus deixava assim. Tanto é que o povo teria que se humilhar, fazer tudo certinho. Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Não era o tempo da fé ainda, era por lei. Por isso que Paulo usa essa frase em Romanos 10 com um contraste, como um contraste do tempo da fé. Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Fizer obras da lei. Obras da lei. Então, se você está debaixo das obras da lei, por elas você viverá. E tinha que fazer. Se você vivesse naquele tempo e quisesse já chegar ao Deus de Israel. Você não estaria em Cristo ainda. Você estaria perto. Tem os que estão perto, tem os que estão longe. Os que estão longe são os gentios que não poderiam fazer parte das tribos, não estavam debaixo de redenção, são os de longe. Os de perto são os que estavam ali. Principalmente as tribos de Israel, os judeus, as tribos, os gentios que queriam fazer parte do povo de Israel e se naturalizavam, eles estavam perto. Mas não estavam em Cristo ainda, porque quando tem expiação pelos pecados todos os anos, tem véu da separação, que também é chamado de véu do testemunho, testemunhando que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Paulo não fala isso em Romanos 3? Da onde ele aprendeu isso? De Adão. Por Adão, todos pecam e destituídos estão da glória de Deus. E Deus deixou esse testemunho no véu do testemunho, chamado véu da separação, mas também véu do testemunho. Por isso que tem querubins bordados naquele véu, e somente naquele véu. Querubins nos lembram, a primeira vez que apareceu querubim na Bíblia, registrado pra gente em Gênesis, foi quando Adão pecou. Deus colocou querubins e uma espada flamejante, para ninguém ir lá tocar na árvore da vida. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Esse testemunho que já apareceu lá no Éden, Deus recapitulou ele no tabernáculo do testemunho. Mas Cristo haveria de ser a propiciação para quando ele viesse pela sua carne, o pecado fosse condenado no seu corpo. Por isso que quando ele estava na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E aí o caminho da graça, o caminho do trono de Deus está aberto para todos. Ou seja, o apóstolo Paulo está pegando todos os gentios que estão longe, trazendo não somente para perto, mas trazendo para em Cristo, como ele fala em Gálatas. Cristo em nós, a esperança da glória. Em Isaías estava profetizado que Cristo viria e anunciaria paz aos de longe e paz aos de perto. E traria tanto os de perto como os de longe em Cristo. Mas, por um momento, Deus iria trazer um ciúme aos que estavam perto, através dos que estavam longe. É o que é o assunto de Romanos 10. Então, percebeu como você tem domínio da lei de Deus, você consegue viajar pelo tempo e compreender as coisas. Eu sei que eu não estou lendo os textos, né? Mas vocês podem confiar. E se desconfia, verifica isso que eu estou falando. O tabernáculo da congregação é chamado de tabernáculo do testemunho. As tábuas da lei, que também são chamadas tábuas da aliança, também são chamadas de tábuas do testemunho, porque testemunhava coisas a respeito do futuro. O tabernáculo num todo é chamado de tabernáculo do testemunho. O véu da separação, véu do testemunho. Até o livro, a Torá que Deus colocou ali do lado da Arca da Aliança, Deus disse que daria testemunho. Tudo é um testemunho. Por isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus 3, disse que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Aliás, isso é uma frase que está escrita em Hebreus 3, uma parte da frase é da lei e outra parte da frase é do próprio escritor de Hebreus, como se fosse um completamento da frase, o seu entendimento anexado. Como é que fala?
uma inferência do escritor de Hebreus. Porque no livro da lei, Deus já falou, Moisés foi fiel em toda a minha casa. Aí o escritor de Hebreus estudou tudo e falou, tabernáculo do testemunho. Olha o que os profetas falavam. Aí veio o Filho de Deus, ela é a propiciação. Então, ele concluiu, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Entendeu? Que brilhante? Então, anota aí, Hebreus 3. Pode ler isso que eu estou falando para vocês. E, se tiver alguma referência na Bíblia de vocês, pode ver que Hebreus 3 vai te levar para algum lugar no livro da lei, onde Deus está testemunhando, Moisés foi fiel em toda a minha casa. Eu acho que está em Números. Entendeu? Ok, tudo isso está ali em aspectos de Romanos 3, esses aspectos estão ali em Romanos 3, Romanos 5, de maneira que o apóstolo Paulo construiu essa carta dentro dos livros, ali dos primeiros livros. Até textos que estão em Deuteronômio vão aparecer aqui no final da carta. Textos específicos. E aí o povo de Deus hoje desconhece tudo isso e quer tentar inventar com seu próprio entendimento e explicar as questões que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tudo isso vai ficar muito mais claro no vídeo 2. Até aqui, até esse ponto do vídeo, quem conseguiu entender o que eu estou falando? Ainda que nós não lemos, quem conseguiu entender? Deixa nos comentários. Até esse ponto eu consegui entender. Para eu saber. Eu sei que tem muitas pessoas que entenderam, tem outras que eu sei que está achando difícil, falar estudo difícil, vou ter que assistir várias vezes, são comentários que apareceram no vídeo 1. Mas se você não lê a carta de Romanos, qual foi a última vez que você leu? E vou falar para você, você pode ler essa carta uma vez por dia. Durante uma semana dá 7 vezes. Se você não compreender as questões lá do livro da lei, você não vai compreender essa carta. Você pode ter o poder de recitar essa carta na minha frente ou na frente de qualquer pessoa. Vai ser apenas uma memorização. É bem melhor você ler essa carta uma vez na semana e gastar mais tempo buscando as referências que Paulo usa, lendo o livro da lei, conhecendo as peças que ele usa, do que você ler essa carta todo dia uma vez e memorizar ela. Entendeu? A memorização é importante, mas não adianta só memorizar. Nós podemos fazer um estudo dessa carta dentro da própria carta, mas também podemos correlacionar ela com todas as outras cartas, mas sempre tem que ter a base no livro da lei. Porque tudo foi construído do livro da lei, somando com os profetas, com salmos. Senão nós não entendemos o raciocínio do apóstolo Paulo. Agora, para ficar bem claro o que eu estou falando, vamos entrar na leitura. Romanos 7, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Olha os textos que as pessoas amam, principalmente calvinistas. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Aí o apóstolo Paulo conclui. Ele já deixou bem claro que ele falava aos que conhecem a lei. E a lei de Deus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. E em algumas traduções vai estar escrito, morrestes para a lei. Aqui, eu estou frisando tudo palavras que os contrários à lei de Deus, que infelizmente eu tenho que falar, calvinistas são os que mais são contra a lei de Deus, os que mais deturpam o que é lei, o que é fé, o que é graça, o que é salvação. Top número 1 da linha. Depois vem, tem católicos romanos, os próprios adventistas que engrandecem, na verdade, o sábado, não a lei de Deus. Para eles importa só o sábado. Não compreendem isso. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês entenderem que eu entendo como as outras pessoas entendem
E isso dói meus ouvidos, dói o coração de quem conhece a lei. Então, nós, o pessoal daquela época, estão livres da lei, mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, vai frisando, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei... o apóstolo Paulo é um anti-lei mesmo, né? Agora, porém, libertados da lei, ou seja, livres da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E ele se refere à letra das Escrituras. Ok, vamos fazer a soma? Olha como o apóstolo Paulo é super inteligente. Porque ele tem o Espírito de Deus nele e o Espírito de Deus prevê o futuro. Prevê tanto o presente daquela época que torciam as palavras de Paulo, torciam as palavras de Paulo tanto naquela época, como Pedro denuncia, que as pessoas liam as cartas de Paulo e torciam as palavras dele, principalmente em coisas relacionadas ao tempo do fim, mas num todo as cartas de Paulo eram torcidas. E Pedro falava isso e ele acrescentou, torcem as palavras dele junto com as demais escrituras e fazem para a sua própria perdição. Porque quando você torce o que Paulo fala, você tem que torcer também as demais escrituras. Fecha aspas. Então, o Espírito Santo previa que hoje haveria tais que torceriam as palavras de Paulo também, e junto com as demais escrituras. E vocês sabem de quem eu estou falando. Ou seja, vamos fazer a soma. Olha aqui na tela. Pode olhar para mim, mas olha também na tela. Livres da lei. Tá vendo? Ponto 2, aqui em cima. Mortos para a lei. Ponto 3. Paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Ponto 4. Livres da lei. Ponto 5. Caducidade da letra. E aí? Soma tudo isso. Imagine uma pessoa com boa intenção. Boa intenção. Um gentil lá naquela época que se converteu e iria abrir ali a sua congregação, iria estudar as cartas de Paulo e ensinar para a igreja. Ele iria ler até aqui, vamos supor que não existe o verso 7. Aqui, ó, essa pergunta que vocês estão vendo, vamos supor que não existe. Ok? Vamos supor que o apóstolo Paulo fechou o assunto aqui. Eles iriam falar, irmãos, olha aí, ó, livres da lei. São Paulo está dizendo que as paixões pecaminosas são postas em realce pela lei. É a lei que realça as nossas paixões da carne. Então, no verso 6, ele está falando que nós estamos livres da lei. E que tudo isso é uma caducidade da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a própria lei é pecado. E aí veio a graça de Deus, de Jesus, para nos libertar. Isso é o que falam hoje. Só não falam que a lei é pecado porque está escrito aqui que não é. Mas na própria conclusão deles, só faltava eles falar isso. Seria coerente com a fala deles, que a lei é pecado. Mas existem várias manobras que eles vão falar, não, a lei não é pecado, não. A lei só é um espelho que te bota o pecado na frente, mas aí você vai ser justificado em Cristo. Até aí tá certo. Mas como eles explicam o resto? Entendeu? Paulo previa tudo isso. E também ele sabia que teria judeus falsos que iriam torcer o ensino dele e iria falar, e essa peste dos gentios está falando que a Torá é pecado. Aí o apóstolo Paulo antevê isso, sabia que tinha pessoas que não eram aptas para entender o que ele estava falando porque não conhecia a história da lei de Deus com o seu povo, iria concluir coisas erradas. Aí ele disse, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Aí ele explica o sentido de tudo que ele falou acima. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás.
Então, quando a lei diz para você, não cobiçarás, isso é uma coisa ótima. Não é para você cobiçar o que não é teu, nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Isso acontece na mente. A cobiça acontece na mente. Só que antes de um roubo, antes de um adultério, antes de um pecado maior, vem o pecado da cobiça. Então a cobiça realçou, mostrou com mais clareza o que é pecado para você. Então a lei não é pecado, a lei só está colocando em realce as paixões da carne. E isso é uma função tremenda, porque sem isso você não consegue ir até Cristo para Ele te justificar dessas coisas. Não para você viver agora nessa graça inventada, de maneira que você não precisa cumprir a lei para ser salvo. Claro que você precisa cumprir a lei para ser salvo. Tiago mesmo, o incrível apóstolo que escreveu uma carta tão pequena, completa o ensino dizendo que o homem não é salvo somente por dizer que tem fé. Demônios falam que tem fé, mas não obedecem. Ele fala que você é salvo na base de Abraão. Abraão foi justificado por obras. Lembra quando Abraão ia sacrificar o seu filho? E o anjo do Senhor bradou do céu dizendo, não faças isso, Abraão. Não faças. Aí lá está escrito, porquanto fizeste esta ação, obras, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão era assim, um pai e um filho. E Abraão já estava crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, porque antes disso, um pouquinho antes, alguns minutos talvez, ele disse que ele iria subir, sacrificar o filho dele e iria descer com o filho dele. Ele disse isso, porque ele cria que Deus ia cumprir as promessas feitas a Isaac. E esse dia era o terceiro, no Monte Moriá, uma prefiguração da ressurreição de Cristo. E isso que eu estou falando, o apóstolo Paulo explicou em Romanos 4. Ainda que nós não lemos Romanos 4, eu estou contextualizando para vocês esse evento. Entendeu? Agora vamos voltar e entender a história. A história aqui tem um homem, tem uma mulher casada e tem uma lei. Vocês vão ouvir dizer por aí, ou já ouviram dizer, eu tenho que falar para as pessoas que estão me assistindo saber que eu conheço a interpretação alheia. Dizendo aqui que a mulher casada, eles vão falar que é a igreja. Olha só o que eles vão falar. A mulher casada é a igreja. E o marido é a lei. Aí, eu não sei o que tem na cabeça deles. Eu só vou repetir o que eles falam. A mulher casada é a igreja. A lei é o marido. E aí o apóstolo Paulo veio para desligar a igreja da lei. Porque a lei, nós estamos livres da lei. A lei morreu. Mas o apóstolo Paulo não disse que a lei morreu. Ele disse que nós estamos mortos para a lei. Ele não disse que a lei está morta para nós. Irmãos, é um povo todo confuso. Eu desconfio se são realmente ministros de Cristo. Desconfio. Então o apóstolo Paulo veio e falou, não, igreja... O marido de vocês não é a lei, o marido de vocês é Cristo. Separou ali os dois, porque a lei, sei lá, eu não sei, eles falam que Paulo usou aqui uma analogia em certos momentos e em outros não usou. Mas como que pode, irmãos, é até difícil para ficar ligado aqui nesse pensamento, que ele é escroto. Como que pode o marido ser a lei, sendo que um pouquinho mais para frente o apóstolo Paulo vai falar que a lei é boa, a lei é espiritual. Se a lei é espiritual, por que ele está separando a lei da igreja? Se a igreja está casada com a lei que é o marido dela. Horroroso, asqueroso. Isso é um zumbi. Deus me livre. Olha, vou falar aqui para vocês o que tem na mente de Paulo. Deus casou com o seu povo no Sinai. Grava isso. Lembra que eu falei que toda essa carta foi
contextualizada dentro de uma história do livro da lei. Por isso que Paulo falou, eu falo os que conhecem a lei, os que conhecem casamentos, os que conhecem obras da lei, debaixo da lei, a história do povo. Deus casou com o seu povo no Monte Sinai, 12 tribos, e abriu a porta para as nações. Falou, qualquer gentil que quisesse chegar ao Deus de Israel, pode vir e vai ser considerado como natural do povo. Não é, mas vai ser. E é uma lei para todos. Pronto, as nações, está ali aberto. Israel não cumpriu essa missão. Quem cumpre essa missão de maneira mais precisa é a igreja. E será completamente na plenitude, alcançado no milênio. Certo? Então, ou seja, o marido é Cristo, foi Cristo que casou com o povo lá no Sinai. A esposa são as 12 tribos e os gentios que quiseram fazer parte. Quem que foi a mulher chamada adúltera? Israel. Porque o marido ainda estava vivo e ela estava ligada pela lei ao marido. Tinha que fazer obras da lei, tinha que sacrificar, tinha que oferecer suas primícias. Se fosse pego em adultério, teria que receber as maldições da lei. Teria que estar debaixo de um testemunho de que o pecado está tendo domínio sobre você. Se você todo ano está recebendo expiação pelos pecados, o pecado está tendo domínio sobre você. Se toda vez que você peca, você tem que levar um sacrifício lá específico para cada pecado, aquele sacrifício está dando testemunho que você sempre está pecando. Nunca vai estar livre disso. Por isso, escravidão. Não é a lei que pega o homem e fala, você é maldito, você é escravo. Não, a lei dá testemunho de que você está debaixo disso. Mas é um testemunho que Deus quis deixar para todos, até o tempo certo. Paulo completa isso em Gálatas. Ele fala, até nós vivíamos nesse tempo de escravidão, como servos. Mas vem o tempo do filho, o tempo em que de escravo você passa a ser filho. Lembra que Jesus fala? Se o filho não vos... Ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o contexto verdadeiro da frase de Jesus. Eu sei que pode ser usado para outras coisas, mas no contexto da fala, ali daquela disputa em João 8, se eu não me engano, é isso que ele quer dizer. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque todos os judeus estavam presos debaixo desse testemunho, e pior, eles estavam fazendo de maneira incorreta a lei de Deus. Mesmo que estivesse fazendo tudo certinho, eles estariam debaixo desse testemunho da lei. Vocês todos estão ainda debaixo do pecado. Se vocês estivessem cumprindo os 10 mandamentos, não precisaria de fazer expiação pelos pecados. A lei não estaria mais em tábuas de pedra, estaria no coração de vocês. Mesmo assim, eles faziam tudo errado. Então, eles teriam que conhecer a verdade para eles serem livres. E no mesmo contexto, Jesus fala, se o Filho não vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles falam, não, nós temos um pai que é Abraão, nós nunca fomos escravos. E aí, Jesus, no discurso, fala que eles sim são filhos de Abraão, mas por intermédio de Ismael, são filhos da carne, não são filhos do Espírito. Por isso que Jesus conclui, vós tendes por pai o diabo. Entendeu? Não é que a lei de Deus é mal, ou que você era livre, a lei de Deus te pega e te coloca de escravidão, que você estava na bênção aí, você entrou para a lei de Deus, estava debaixo de maldição. Não é isso. O apóstolo Paulo entende o testemunho das coisas e está explicando isso para os romanos, pessoas que estavam sendo alcançadas pelo evangelho e que não tinha outra alternativa a não ser estudar a lei. Imagine você um romano na época. Agora o evangelho, o poder de Cristo está alcançando todo mundo. Você fala, eu quero conhecer o Deus de Israel. Esse Deus que está ressuscitando os mortos, que está abrindo a vista aos cegos por intermédio de homens como nós, eu quero conhecer esse Deus. Aí você conhece o Deus de Israel. Aí você vai estudar a palavra de Deus e você vai ver escrito que tem que se circuncidar, que tem que ir lá no tabernáculo, que tem que estar debaixo de toda aquela rotina da lei, debaixo da lei. Certo?
E tem templo para isso. Tem sinagogas judaicas espalhadas por todo mundo. Mas é o tempo que veio o Filho. Olha a missão do apóstolo Paulo. Ele tem que mostrar agora que o Filho veio e o Filho estava prometido nas Escrituras. Coisas que os judeus não estavam entendendo. Nem aqueles que haviam crido em Jesus estavam sendo capazes de entender isso. Era missão difícil, e ainda é missão difícil hoje, fazer o povo de Deus compreender tudo isso. Não abandonamos o contexto daquela época, nós entendemos os conflitos. Estamos entendendo os conflitos que o apóstolo Paulo estava sofrendo naquela época. Então, a mulher casada é Israel. O marido é Cristo. E ele ainda vivo, ela se uniu com outros deuses. Adúltera. Mas o apóstolo Paulo fala, se o marido morrer, ela fica desobrigada da lei. E fica livre para contrair novas núpcias, sem ser chamada de adúltera. Aí ele vem e fala, no verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei. Do ponto de vista da lei, vocês estão mortos, porque a lei já testemunhava que Cristo é o cabeça e ele tem um corpo. O que está escrito em Oséias 1? A casa de Israel e a casa de Judá terão uma só cabeça. Quem é o corpo? Casa de Israel e casa de Judá. O que é casa de Israel e casa de Judá? Judeus e gentios. Não é lá que fala de marido, de casamento, principalmente em Oséias? Então, o apóstolo Paulo somou tudo isso. Todos haveriam de morrer pelo corpo de Cristo. Porque você acha que Deus fez esse mistério de cabeça e corpo? De marido e mulher se tornar uma só carne. Lembra desse grande mistério que Paulo fala em Efésios 5? Marido e mulher, uma só carne. Então Jesus veio, saiu do céu e veio, se fez homem. Se fez uma só carne com todos aqueles que haveriam de ser representados naquele corpo. Quando ele morreu, a igreja morreu com ele. Então nós, ainda que não tínhamos nascido, morremos através dele. Cremos pela fé nisso. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aí o povo de Deus pode contrair novas núpcias sem ser chamado de adúltero. A lei da primeira aliança passou. Obras da lei, debaixo da lei, isso passou. Então, isso significa vocês estão livres da lei. Significa vocês não precisam mais se circuncidar, que é o primeiro passo para todas as obras da lei. É uma obra da lei, mas circuncisão também é uma aliança num todo, né? Só que é uma das obras. Primeira. Só que é a base, o passaporte para entrar na aliança. Não precisa mais. Não é o caso de judeus. Ele explica isso em outras cartas, em Gálatas mesmo. Explica isso em próprio Romanos, que não dá para entrar nesse ponto agora, e um texto principal que está em 1 Coríntios 7. Lá em 1 Coríntios 7, ele fala que aquele que foi... Está escrevendo para gentios. Aquele que foi chamado circuncidado não deixa a circuncisão. Mas aquele que foi chamado estando incircuncidado não se incircuncide, pelo amor de Deus. Para que você vai se circuncidar? Para entrar debaixo da lei, da primeira aliança, sendo que nós estamos no tempo da transição. Já está vindo a nova. Mas se você for chamado estando circuncidado, não vai abandonar tudo que você está fazendo. Vai, em aspas, né? Vou parafrasear. Seria escândalo para os familiares. Se foi chamado, continua assim, sabendo agora o que significa tudo isso. Porque quando eu vou somar com outro texto de Coríntios, o que eu estou falando está em 1 Coríntios 7. Talvez o que eu vou falar agora está na segunda carta. Eu não me lembro, que eu não ouvi ela essa semana. Paulo fala que quando Cristo vem, o Espírito Santo vem, ele é o Espírito que liberta. É o Espírito que tira você da caducidade da letra. O que é caducidade da letra? É você somente ler e não entender. O Espírito vem e te dá a revelação das letras, mas precisa das letras. Entendeu? Aí o Espírito vem e o véu é removido. Você entende as festas, você entende o que é o cordeiro, o que são as primícias, o que são trombetas, o que é tabernáculo. O véu é tirado. Entendeu? E quando o véu é tirado, você vê que a primeira aliança passou.
Em Hebreus 8, o escritor de Hebreus fala, ele cita Jeremias 31 duas vezes naquela carta. Uma em Hebreus 8 e outra em Hebreus 10. Em Hebreus 8 ele cita o texto falando de uma nova aliança. Ele fala, ora, se Deus fala nova, é que a outra virou antiquada. Está prestes a desaparecer. Não desapareceu ainda, porque naquela época ainda havia templo, havia os que ministravam, segundo a lei, as sombras, e isso que eu estou falando está em Hebreus 8, ele fala isso. Então ainda não havia passado a primeira aliança. Deus deixou para a transição. Mesmo que o véu rasgou para dar um testemunho, mas continuou ali a primeira aliança, tempo de transição. As duas alianças estavam subsistindo juntas no mesmo tempo. Porque precisava desse tempo de transição. Mas já passou o tempo de transição, né, irmãos? Já é época da gente entender. Compreenderam? Então o apóstolo Paulo está falando tudo isso aqui. Agora vocês estão mortos para a lei. Olha, a lei já mostrava isso para vocês. Aliás, o que ele está falando aqui, ele explicou em Romanos 5 e vai explicar com mais detalhes em Romanos 7, do 8 em diante, que vai ser tema para o segundo vídeo. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo já falou que por um homem entrou o pecado no mundo. E como todos pecam, o pecado passou a todos. Por isso que todos pecam. A morte passou a todos, né? A morte. Como todos morrem, todos pecam. Essa é o testemunho de que todos pecam, porque todos morrem. Porque segundo o que Paulo falou em Romanos 5, a morte só pode entrar através do pecado. Da onde ele tirou isso? De Gênesis. Foi o que Deus falou para Adão, né? No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. É uma lei. Pela transgressão da lei, entra o pecado. Sim, entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado a todos. Mas também por um homem entra a vida para todos. Então isso já foi ensinado ali em Romanos 5, certo? Aí aqui em Romanos 7, ele está falando que nós estamos mortos para a lei. A lei já estava falando que todos nós estamos mortos na verdade. Eu estou morto literalmente? Não, literalmente não. Mas eu estou em processo de envelhecimento para a morte. Mas, presta atenção, Paulo fala isso em Romanos 8. O corpo, se Cristo está em mim, o corpo está morto por causa do pecado. Uma hora ou outra eu vou morrer, se eu não for um daqueles que vai ser transfigurado vivo. Se você não for um daqueles que vai ser transfigurado vivo, porque Paulo diz que isso é um mistério. Nem todos morrerão, mas transformados serão todos. Deus tem uma lei, mas ele também um padrão, mas ele também tem uma exceção, uma quebra de padrão. Nem todos vão morrer, ainda que esses homens, em determinado tempo da vida, pecaram. Esses homens do final vão ser transfigurados, transformados vivos. Exceção. Certo? Então, em Enoque também aconteceu a mesma coisa. Então, em algum momento da vida, você ou eu, nós vamos morrer. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O meu espírito vai viver por causa da justiça de Cristo. Isso ele está falando em Romanos 8. Vai ser tema, continuação para esse estudo. Então, a lei está te mostrando que você está morto. Ele vai explicar isso com mais detalhes aqui. Que enquanto a lei estava morta, eu vivia. Ele vai falar isso, mas revivendo o pecado, eu morri. Quando a lei veio, o pecado revive, eu tenho consciência disso e morro. Então, do ponto de vista da lei, eu estou morto. Como Paulo fala, todos estão mortos em ofensas e pecados. Nós não sabemos, mas estamos mortos. Aí a lei vem e fala, você está morto. Entendeu? Te deu consciência, te gerou a morte. Mas ela também fala, você está morto, mas pode ser pelo corpo de Cristo. Então você também vai viver. Entendeu? Não é libertador conhecer isso? Por isso que ele fala, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei. Aqui está escrito relativamente à lei para complicar. É para a lei. Morrestes para a lei
Do ponto de vista da lei, vocês estão mortos? Todos estão mortos. Mas se você conhece a lei de Deus, você está morto por meio do corpo de Cristo. Se morreu, o pecado foi julgado nele, mas você vai ressuscitar porque ele ressuscitou. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro marido. Agora o marido da primeira aliança morreu. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora ele ressuscitou, a fim de que frutifiquemos para Deus. Compreendeu? Não tem nada de coisa negativa para a lei. São os testemunhos. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, livres da lei, não precisa, a circuncisão vai ser no espírito. Ele fala que Cristo, lá em Romanos 16, Romanos 15, ele fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Não é mais o sumo sacerdote terrestre, é Cristo. Entendeu? Então ele fala, agora, pois, livres da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Você morreu para tudo aquilo. Você está vivo agora para Cristo. Deus elevou o nível de tudo através da nova aliança. De modo que, aqui continua no topo, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Você não vai mais, eu falo você, mas lembra, você hoje não tem como fazer o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque ele está falando para um povo que poderia servir a Deus na caducidade da letra e imitar lá, fazer o que os fariseus e os saduceus estavam falando e fazendo, sem entendimento de nada. Isso é caducidade da letra. Isaías já sabia o que significava sacrifício pelos pecados. Isaías. Ele testemunha isso em todo o livro, mas principalmente em Isaías 53. Ele já fala que o Messias era o Cordeiro. O Messias era a expiação. Ele não fala isso num devaneio, sem entender o que ele falava. Ele entendeu o que ele falou. Isaías, hein? O profeta messiânico já sabia e já testemunhava. Nem todos sabiam, mas Isaías sabia. Deus escolhia determinados profetas para revelar determinados testemunhos profundos em épocas diferentes. E aí hoje nós temos a soma de todos eles. Não pensa que Davi e Isaías não sabia, fazia aquele sacrifício lá sem saber que era o Messias no futuro. Eles sabiam. Nem todos sabiam, mas esses profetas sabiam. Então, se você faz todas as coisas da lei sem meditar no que Deus está falando, você está na caducidade da letra. Deus já não falou no livro da lei algumas coisas? Ele já não deu ali a entender algumas coisas? Está certo que no livro da lei estava tudo mais encoberto, mas na era dos profetas ele já está falando, eu não me alimento de carne. Para que esses rios de azeite? Já não foi profetizado nos Salmos? Sacrifícios e oferta pelos pecados não me agradaste. Não te agradaste. Você falando, o filho falando para o pai. Eis que eu venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em Salmos já estava falando que o levantar das mãos era o incenso, o sacrifício dos lábios era o louvor dos lábios era semelhante ao sacrifício da tarde. Isso está em Oséias 13. O ministério dos profetas já estão revelando coisas que tira o povo da caducidade da letra. Entendeu? Então, fechamos aqui o estudo. Entendeu a história aqui? A mulher casada com o marido é o povo de Deus daquela época casada com Cristo. Não só daquela época, mas de todas as épocas. Cristo ainda vivia, Israel se uniu várias vezes com outros deuses, outros maridos, foi chamado de adúltera. Recebeu perdão? Quem se arrependeu recebeu perdão, mas na maioria dos casos o povo morria por causa disso. Era cativeiro, era perseguição, era morte, tinha tempos mais graves da ira de Deus, tempos menos graves, mas Israel sempre viveu assim.
Aí Cristo vem, se faz carne, morre o marido, a igreja também morre com ele. Cristo vem e estabelece uma nova aliança. Ele fez isso no dia da Páscoa. Esse é o cálice da nova aliança, esse é meu corpo, né? Com o pão e com o vinho. Ressuscita também a igreja com ele. E agora, com uma nova aliança estabelecida, você pode se unir a um outro marido, que é aquele que veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos e agora está no céu, provando nosso coração, nos dando um entendimento, provando nosso coração para ver se nós vamos obedecer à lei, pela fé, para que um casamento no futuro aconteça. Fechou aqui? Então o marido é Cristo. A lei é a lei da primeira aliança, da qual agora você está livre. Ela te mostrou tudo. O que é pecado, agora você vai em Cristo, ele te perdoa, mas agora ele te devolve a lei na mente. E fala, pratica. Ele te devolve a lei no coração. Tirou das tábuas de pedra, anulou aquele testemunho, tirou o véu da separação. O céu está livre para você em tempo determinado, né? Vai estar livre para nós, mas está aí, pratica a lei. Para ser salvo. Inclusive é o assunto de Paulo em Romanos 2. Está vendo como todos os capítulos ajudam a construir o pensamento em Romanos 7? Paulo não fala o que está falando aqui sem antes falar o que falou em Romanos 2, 3, 4, 5 e 6. Importante isso. Então a lei está aí agora. O ministério do Espírito para escrever a lei no seu coração. Mas e se você pecar? Se pecar, você tem um sumo sacerdote no céu. Ele vai te perdoar. Mas você não pode viver deliberadamente no pecado. Não tem nenhum sacrifício agora para você confiar. Já foi. O único sacrifício que tem para você confiar é o de Cristo. Que ele perdoou a transgressão da lei, te deu entendimento para que agora você pratique a lei. Faça as obras. O que ele fez, ninguém podia fazer. Deus não ia aceitar nenhum sacrifício, a não ser o do filho dele. Já fez? O filho dele fez? Agora, Deus vai ver quem é que crê. Quem é que entende. Creu que o filho dele morreu? Pelos pecados? Tá bom, foi perdoado. Então vamos ver agora se você pratica a lei. Isso é evangelho. O que passa disso é maldição. Outro evangelho. Presta atenção agora que o que eu vou falar é importantíssimo e é para fechar o raciocínio do vídeo. Pessoas que falam para você que você está livre da lei, que Cristo te libertou da maldição da lei e aponta tudo isso como a lei de Deus, e sendo ela os 10 mandamentos, como se os 10 mandamentos fosse algo maldito, penoso, e que não adianta você com seu próprio esforço humano, olha para essas palavras, hein? Parece bonita, com seu próprio braço, com seu próprio esforço humano querer cumprir os 10 mandamentos que você não vai conseguir, porque você precisa da graça de Cristo. Não são ministros de Cristo o que está falando isso para você. Toma cuidado. Cristo está escrevendo os mandamentos dele no seu coração, e isso é graça. Você não merecia isso. Nem eu. Mas ele está fazendo. Se você não cumprir esses mandamentos, você não vai ser salvo. E não adianta culpar o calvinista, ou o adventista, ou o metodista. Não adianta culpar quem te ensinou errado. Você tem uma consciência. Você acha que você vai viver em pecado? E a graça de Cristo vai te perdoar? Não, não vai. Mas tem pessoas tão astutas que falam que, obviamente, você não vai viver em pecado. Mas como um salvo, você vai praticar isso só por gratidão. Quantos vídeos eu vi, antes de fazer esse vídeo aqui, quantos vídeos eu vi pessoas com um cenário bonito, com equipamento de gravação, câmera, tudo que Deus deu, vomitando na cara dos irmãos, vomitando porcaria. Como um salvo, você vai obedecer à lei como gratidão ao Pai, mas você não precisa praticar os mandamentos. Você pratica porque é um salvo, mas não, você não pratica para ser salvo. Irmãos do céu, isso me tira
Me tira do espírito, para falar a verdade. Porque dá vontade chegar lá, sabe, meter o pé na câmera, desligar aquelas luzes, quebrar tudo e falar, para tudo, vai estudar a palavra de Deus. Desfaz esse canal, desfaz esse lixo. Está ministrando cocô na cabeça das pessoas. Tem que ministrar a lei de Deus, fazer as pessoas entenderem. Se você não andar na lei de Deus, você não tem fé. Que devaneio é esse? Principalmente quando vem um calvinista com um evangelho porco imundo na sua cabeça, falando que você já foi salvo antes da fundação do mundo. Presta atenção, que é misturando verdade com mentiras. Que você já foi salvo antes da fundação do mundo. Ele não sabe se você foi salvo, já começou mentindo. Ele mesmo fala que Jesus não morreu por todos. Como é que ele sabe que você foi salvo? Entendeu? Você foi salvo antes da fundação do mundo e agora você pratica a lei de Deus só como um filho obediente. Mas você é salvo nem é pela graça, é pela eleição incondicional. Sabe aquela porcaria toda? Todo calvinista prega um evangelho maldito. Todo. Sem exceção. Se você quiser ter saúde espiritual, entendimento na palavra de Deus, porque Deus bloqueia o entendimento de quem teima. Ele prefere abrir o entendimento de uma mula para ela falar do que o entendimento de um profeta teimoso. Se você quiser ter entendimento, se livra de todo calvinista. Todo, pequeno, grande, médio, todo canal calvinista, se livra disso. Aí vem a questão dos adventistas. Eles pregam a lei de Deus com um pouco mais de entendimento. Eles separam os 10 mandamentos de todas as coisas, as outras coisas da lei, e isso não está errado, está certo. Eles chamam de lei moral e lei cerimonial. Num contexto geral é válido, mas eles focam só no sábado. E aí confunde a cabeça das pessoas. Confunde. A questão do sábado tem que ser resolvida? Tem que ser resolvida. Porque está nas mesmas tábuas de pedra. E eles falam que a lei foi escrita em tábuas de pedra, já começa por aí. As leis foram escritas em tábuas de pedra para mostrar a eternidade da lei. Já errou aí? Ou seja, já não conhece nada do livro da lei. A lei foi escrita em tábuas de pedra para mostrar a dureza do coração do povo. Se tem leis escritas em tábuas de pedra, elas podem ser quebradas, como Moisés fez, testemunhando a dureza do coração do povo quando ele desceu do Sinai e viu o povo que casou com Deus, que falou com a sua boca que iria ouvir e obedecer tudo e estava adorando o bezerro de ouro, falando, esse daí nos libertou da terra do Egito, e se prostituindo e fazendo um monte de porcaria. Moisés, furioso, quebrou as tábuas da lei. Eles falam que Moisés se descontrolou, aí quebrou as tábuas da lei num momento de fúria, mas Deus fez outra para mostrar que a lei era eterna. Tudo errado. Moisés estava mostrando para o povo que se eles realmente obedecessem à voz de Deus, não estariam ali adulterando, pecando e chamando um bezerro de ouro. Eles não ouviram Deus falar? Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses além de mim? Não farás imagem de escultura? Eles não ouviram? Pouco tempo depois eles fizeram tudo errado. Moisés quebrou, querendo dizer, se a lei tivesse na mente de vocês, ela não estaria quebrada. Mas Deus deu testemunho, fez Moisés subir de novo no monte, ficar mais 40 dias. Deus deu uma nova lei. E essa lei foi parar em tábuas de pedra, já estava, foi parar dentro de uma arca da aliança com propiciatório, e aí vem as obras da lei. Tudo isso está escrito no livro da lei. É um plano incrível, e é através desse entendimento que Paulo escreve Romanos. É claro que ele precisa de outros profetas também, mas a base principal é aí. Então, leis em tábuas de pedra não significa eternidade da lei, ainda que ela é eterna. Leis em tábuas de pedra testemunha isso que eu falei para vocês. E tem o sábado, sim, mas a lei de Deus é dinâmica. O sábado está lá, nas tábuas da lei, mas na hora de praticar e de resolver, é uma questão à parte. Assim como matar e roubar.
Está nas mesmas tábuas da lei. Só que aí, na hora de você transgredir, é a mesma coisa? Não. E na hora de você correr atrás do erro que você tem que fazer, é a mesma coisa? Se você dá um falso testemunho e eu mato, quem é mais culpado? Se você rouba e eu adultero, quem é mais culpado? Eu sou mais culpado. Pecadinho e pecadão existe? Claro que existe. O livro da lei está mostrando isso num todo. Jesus não fala de um sendo chicoteado poucos e outro sendo chicoteado muito. É óbvio, isso é muito óbvio, né? A cobiça é um adultério. Jesus não falou? Deixou bem claro que se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já adulterou no coração? É claro que essa mulher tem que ser uma mulher pertencente a outro homem. Não adianta vir com essa santarrice de dizer que você olha para uma mulher e não tem desejo. Agora, se essa for a mulher do próximo, você levar ela para a mente e fazer o que quer, você cometeu adultério na sua mente. Então já adulterou. Aí alguns dizem, Jesus aumentou o padrão da lei, aumentou o nível. Não, ele não aumentou nada, ele está explicando o que já era. Agora, falam que é a mesma coisa. Não é. Óbvio que não é. Se você adulterar com uma mulher na carne, você se tornou uma só carne que essa mulher. Você acabou, estragou a família lá do outro lado, estragou a tua também. E aí? Agora, se você adulterar no pensamento, Jesus quer deixar bem claro que é adultério. Ele fala isso porque poderiam pensar que isso era uma porta de saída. É melhor adulterar na mente, né? É melhor pensar na cabeça e não cometer adultério, porque eu não estou cometendo adultério. Jesus quer falar que isso é adultério, sim. Lembra que Paulo fala para o nosso espírito, corpo e alma estarem irrepreensíveis para o dia do Senhor? Para a vinda de Cristo? Ele quer dizer isso. Tem pecados que são no espírito, tem pecados que são no corpo. Paulo não fala em Coríntios, o homem que se une a uma só prostituta, o homem que se une a uma prostituta, torna-se uma só carne. Torna-se uma só carne com ela. Porque estava escrito, e serão ambos uma só carne. E aí ele fala, olha, aquele que faz isso peca contra o seu próprio corpo, que é santuário de Deus. Tá vendo? É diferente, irmãos, isso nem precisaria ser nem precisaria estar explicando isso com tantos detalhes assim, porque é óbvio. Mas aí vem gente sem conhecimento e começa a misturar tudo. Fala que não existe pecadinho e pecadão, errou. Fala que pecar na mente, adulterar na mente e é adultério do mesmo jeito, não é. Tanto é que se eu adulterar com uma mulher casada, se eu for tentado, às vezes a mulher casada, ela é uma ímpia. Ela é casada, mas se veste como uma ímpia. E eu sou tentado pela maneira como ela se veste. Não consigo resistir. E aí, isso é mais forte do que eu, e eu levo ela para minha mente e faço um monte de coisa, me masturbo. Pequei, adulterei. No outro dia eu peço perdão, ela continua casada e eu estou livre. Mas e se eu agora fico com ela, vou chavecando, vou ganhando e me relaciono com ela? Agora eu me tornei uma só carne com ela, mas ela já era uma só carne com o marido dela. Eu estraguei a família lá e ela também. Irmãos, é completamente diferente. Tem que ter muita preguiça de meditação na palavra de Deus para dizer que é a mesma coisa. Tá vendo a dinâmica da lei de Deus? Assim é com o sábado. Não se preocupa agora em tentar resolver o sábado. Se preocupa em tentar resolver essas questões que eu falei para vocês. O sábado é dinâmico. Ele está em toda a palavra. Não é um mandamento igual ao outro. Porque se fosse, presta atenção. Se fosse como os adventistas falam, eles usam até a palavra de Tiago, torce, para falar que é a mesma coisa. Está na mesma tábua. Tiago diz que pecar um, peca em tudo. É? Então tá. É a mesma coisa. Porque Tiago disse, né? Aquele que diz não matarás, também disse não adulterarás. Ora, se você não mata, mas adultera, é transgressor de toda a lei. E aí tem um contexto em que Tiago fala isso. Tem um porquê. E eles entendem
que Tiago está falando que é isso daí, né? Vocês entenderam, né? Vamos pôr o sábado, então. Você guarda o sábado? Não, eu também não. E aí? Não vou ser salvo. Aí a consciência desses ignorantes pesam e fala, não. Lá e lê Efésios. Nós não somos salvos por obras, e sim pela graça. Você consegue compreender uma tolice dessa? Tá bom, então eu vou adulterar. Vou adulterar e vou ler Efésios. Não sou salvo pela lei, e sim pela graça. Não, mas você vai adulterar? Ué, mas o adultério está no mesmo lugar que o sábado. É a mesma coisa. Eu vou roubar. Você disse para mim que se eu não guardar o sábado, eu ainda vou ser salvo. Se você disse, estou falando para o adventista, e você disse que o sábado está na mesma tábua da lei, e Tiago disse que fizer um, não fizer o outro, que fizer... Então é tudo a mesma coisa. Eu vou adulterar. Mas eu creio em Cristo, só que eu vou adulterar. Tá vendo como esse povo é tolo? Eles mesmos se contradizem. Logo, não é a mesma coisa, só porque está nas mesmas tábuas, no mesmo conjunto. Entendeu? É fácil, bate um papo com o adventista e você cata ele nisso. Então, o sábado é um assunto profundo, dinâmico, tremendo. Eu tenho o meu jeito de entender essas questões. Uma hora ou outra eu explico isso, mas primeiro entenda as bases, entendeu? É uma escada. De degrau em degrau você vai chegar lá no topo. Mas vai. Tem pessoa que fica presa no sábado. E o sábado? Não conseguiu nem compreender o que eu estou falando no início do vídeo. E o sábado? Calma. Mas eu quis falar aqui para vocês entenderem que tem diferença de mandamento em mandamento. Tem pecadinho e pecadão. E o sábado está nessa daí também. E mostrei para vocês a incoerência clara. Qualquer adventista que estiver assistindo isso daqui sabe que eles vivem numa falácia contraditória sobre o sábado. Ou seja, eles são pregadores do sábado e não do evangelho. E se esse fosse o único problema deles, já estaria ruim. O problema é que eles torcem 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs, inventa juízo investigatório. E vou parar por aqui, senão a lista fica grande. Tá certo, irmãos? Então, cuidado com essas duas seitas, calvinismo e adventismo. Em primeiro lugar, porque esses que tomam o nome de evangélicos, de reformantes, de reforma, esses então que se dizem ministros, toma cuidado com essas duas seitas, se afasta das duas. Eu sei, não precisa ficar falando aqui de Edir Macedo, desses homens que é claro que são ministros de Satanás, é claro. De catolicismo romano, de Maria, isso é muito claro. O difícil é você compreender esses daqui, esses que estão aí na mídia, né, de renomes, torcendo a palavra de Deus, torcendo tudo. Hoje se desvincula desses dois. E um caminho muito grande de revelação vai estar aberto para você, eu garanto. Tá bom? Então nós fechamos aqui Romanos do 1 ao 7 com todas essas explicações. Eu acredito que deu para entender. Vamos lá, vou ler o comentário, deixa os comentários e na continuação nós vamos estudar Romanos 7 ainda, mais os próximos versos. E é claro que eu vou relacionar um com o outro, mas a parte mais pesada foi agora. Os primeiros 7 versos é o que nos ajudam a entender todo o restante. Tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.